Olá, meus irmãos! É com muita alegria que estamos aqui com mais uma matéria de teologia. E hoje vamos estudar missiologia. Você sabe o que é missiologia? Você vai aprender hoje uma aula introdutória, mas que vai te colocar dentro dessa matéria. E tem muita coisa boa. Bom, mas antes de adentrar nessa lição, eu quero deixar algo aqui bem claro sobre a teologia. Meus irmãos, vocês sabem que estamos na reta final do nosso curso básico em teologia. E hoje eu vou explicar a raiz. Por que teologia? A primeira matéria do nosso curso básico em teologia é teologia. Por que a nossa primeira matéria é teologia? Theos quer dizer Deus, logia, estudo. Portanto, teologia é estudo de Deus, ou melhor, estudo da Escritura. Porque tem coisas da Bíblia que você acha difícil demais. Aí a teologia vem com a ajuda do Espírito Santo e te ajuda a entender o que para você é muito difícil. Bom, eu desenhei aqui uma árvore para explicar o que é a teologia para você. Teologia, já entendemos, que é o tronco, a raiz, a base, que é estudo de Deus. Dentro desse tronco, dentro dessa árvore, tem várias ramificações. E essas ramificações, na teologia, entendemos como as matérias. Esse básico em teologia tem 20 matérias. A primeira, teologia, aí vem segunda, que é cristologia, pneumatologia, angelologia, antropologia, ramartiologia, soteriologia, bibliologia Novo Testamento, bibliologia Antigo Testamento, heresiologia, vem evangelismo, vem várias matérias, são 20 dentro da teologia. Então, como é que você entende a teologia? Quando você vê o tronco com várias ramificações, que são as matérias, e aí você precisa ter o estudo de cada uma delas separada para poder montar essa árvore. Você não pode dizer que tem um curso básico em teologia se você faz somente o missiologia. Tem gente que só tem o curso de missiologia e diz, eu tenho teologia. Não, não pode dizer que tem o curso básico em teologia. Por quê? Porque o curso básico em teologia é composto de 20 matérias. Cada uma delas estudamos separadamente. Então, para poder você ter o básico em teologia, é necessário você estudar as 20 matérias separadamente. Por que eu estou dizendo isso? Porque é com muita alegria que eu vou apresentar para você o nosso certificado e credencial dos nossos alunos que vão estar se formando agora, no final do ano, para a glória de Deus. Aqui em minhas mãos está o nosso certificado, com CNPJ, tudo certinho, Itadesp, Instituto de Teologia das Assembleias de Deus de São Paulo. Aqui atrás do nosso certificado, do nosso diploma, está as matérias que as alunas estudaram. 20 matérias, todas aqui. Então, aqui é o nosso certificado que as nossas alunas vão estar recebendo. Apresentar agora a credencial. Aqui está a nossa credencial com a foto, com tudo direitinho. Aqui atrás tem todas as informações direitinho para as alunas. Tem o versículo, antes crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, 2 de Pedro, capítulo 3, versículo 18, tem CPF, tem a data, tem tudo certinho para a glória de Deus. Apresentei o nosso curso básico em teologia, mas temos também o médio. O médio em teologia, você vai ter que estudar 20 matérias, que é essa que as alunas estão estudando, mais 10 matérias que está aqui. Aí você pode dizer que é formada em teologia, que tem o básico e o médio em teologia. Louvado seja Deus. Vamos para a nossa aula. O assunto de hoje, missiologia. Queridos, você sabe o que é missiologia?
Qual é a diferença de missiologia, missiólogo e missionário? Você vai saber hoje a diferença. Bom, eu coloquei aqui já para destacar. Matéria de missiologia, estudo sobre missões. O assunto hoje é estudo sobre missões. Na introdução, o que é missiologia? Bom, missiologia é a ciência que estuda a origem e os aspectos gerais das missões. Missionário é aquele que leva a boa nova da salvação. O que é o missionário? Aquele que leva as boas novas da salvação. Louvado seja Deus. Bom, vamos entender com mais profundidade lendo a nossa Bíblia. Mateus capítulo 28, versículo 18 ao 20, você vai ver o que é realmente um missionário. Porque esse missionário precisa fazer o ID de Jesus. Mas para ele fazer o ID de Jesus, ele precisa conhecer, saber. Então, um missionário é aquele que vai fazer o ID de Jesus. Mas o que é missiologia? Coloquei aqui. Missiologia, acabamos de explicar. É a ciência que estuda a origem e os aspectos gerais da missão, de missões. Então, missiologia é o estudo. Missionário é o que vai. E o missiólogo é aquele que está se dedicando, tem todo o conhecimento, está sempre buscando. Então, ele é um missiólogo. Ele pode até preparar outras pessoas para ir à missão. Então, missiologia é a matéria que estuda sobre missões. Missiólogo é a pessoa que dedica a sua vida para estudar mais, pesquisador, amante da palavra de Deus, que vai atrás de todas as informações dentro da matéria de missiologia. Então, isso é o missiólogo. Tem todo o conhecimento da escritura, conhece tudo, tem a teologia, tem o básico, tem o médio, tem o bacharel em teologia. Então isso é o missiólogo, ele sempre está buscando mais e ensinando. E aí o missionário vai para a missão. Louvado seja Deus. Bom, você já entendeu o que é missiologia, que é o estudo. Missiólogo é a pessoa que se dedica ao estudo. Missionário é aquele que vai fazer a obra do Senhor em outro lugar. Eu vou agora ler umas referências bíblicas para a gente entender mais sobre. E vamos para a nossa primeira referência bíblica sobre missiologia. Está lá no Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo 28, versículo 18 ao 20, que diz assim: E chegando-se Jesus, falou-lhes dizendo: É-me dado todo o poder no céu e na terra. Portanto, ide, fazei discípulo de todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. O 20. Ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Amém. Primeiro, para você entender missões, foi uma ordem, não é se você pode, não é se der, porque você pode fazer missões. Você pode até perguntar, mas eu não posso ir. Mas a gente já entende que tem 3 formas de fazer missões. A primeira dela é você orando. A segunda é você contribuindo. E a terceira é você indo. Então não tem desculpa para você não fazer missões. Quando diz assim, que você tem que guardar tesouro no céu, é exatamente com a oferta que você dá. E o missionário vai, conquista uma alma para Jesus, aquela pessoa aceita Jesus como o único e suficiente Salvador, ali é um tesouro no céu. Louvado seja Deus. Então você consegue, você faz missões. Tem essas 3 formas de você estar fazendo missões. E aqui foi uma ordem que o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo deu.
Segunda referência para entender sobre missões. A nossa segunda referência está lá em Lucas, Evangelho segundo escreveu Lucas, capítulo 10, que eu coloquei aqui, Lucas capítulo 10, versículo 1 ao 6, que diz assim: E depois disso, designou o Senhor ainda outros 70, e mandou-os adiante da sua face, de 2 em 2, a todas as cidades e lugares onde ele havia ir. E dizia-lhes: Grande é, em verdade, a seara, mas os obreiros são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da seara, que envie obreiro para a sua seara. Ide, eis que vos mando como cordeiro ao meio de lobo. Primeiro, quem chamou o ser humano, o homem, para fazer missões, ele sabe que lá existia lobo, pessoas que não iam dar valor, pessoas que iam até querer matar, ele sabe. Mas ele dá uma promessa, ele deixa uma promessa: eis que estou convosco todos os dias. Então aqui a gente entende que para fazer missões, o Senhor da seara diz que são poucos que se disponibiliza de ir. A seara é grande, mas poucos são os trabalhadores. Aí aqui no 4 diz: Não leveis bolsa, nem alforje, nem alparcas, e a ninguém saudais pelo caminho. E o 5: E em qualquer casa onde entrardes, dizei primeiro: paz seja nesta casa. 6: E se ali houver algum filho da paz, repousará sobre ele a vossa paz, senão voltará para vós. Louvado seja Deus. Então, fazer missões é levar exatamente essa paz para a glória de Deus. Ainda para entender sobre esse missionário, vamos entender aqui em Atos. Atos, capítulo 3. O missionário, ele tem que ter alguma coisa para dar. Quando Pedro e Tiago sobem ao templo para orar, na porta está alguém pedindo alguma coisa. O povo, o ser humano, sempre está esperando alguma coisa. Então o missionário, ele precisa ter alguma coisa para dar. Percebe que Pedro olha para ele e diz: olhe para nós. Pedro olha para aquele homem e diz: ei, olhe para nós. Nós. Aí o homem olha para eles. Aí Pedro diz: eu não tenho ouro nem prata. Primeiro ele pede para olhar para nós, os dois. Aí agora ele diz: eu vou dar o que eu tenho. Não tenho ouro nem prata, mas o que eu tenho, isso eu lhe dou. Em nome de Jesus, levanta e anda. Aí eu te perguntei, missionário, você que está se preparando para as missões, o que você tem para dar? O missionário, ele precisa ter alguma coisa para dar. Louvado seja Deus. Pedro diz: não tenho ouro nem prata, mas o que eu tenho, eu te dou. Indo agora para as missões. Fazer missões, eu coloquei aqui: missões cultural, missões intercultural, missões transcultural e multicultural. Precisamos dessa tal missiologia? Claro que precisa. Porque se a missiologia, essa matéria, é estudo sobre as missões, então você precisa estudar para poder fazer o ID de Jesus com mais eficiência. Porque se você não souber chegar nas nações para respeitar, tem que saber chegar. Não é querer mudar as pessoas. Vamos estudar com muita profundidade essa matéria de missiologia. Hoje é só uma introdução a essa matéria de missiologia, para você entender um pouquinho sobre missiologia. Mas vamos estudar de forma profunda essa matéria missiologia, estudo sobre missões. Então, o missionário, ele precisa se preparar para poder estar pronto para falar de Jesus da forma certa.
para poder muitas almas serem alcançadas. Aí eu te pergunto, por que que muita gente hoje faz missões e você não vê as pessoas, as vidas se rendendo ao Senhor? Muitas das vezes a gente quer chegar para uma pessoa que está na praia, na rua, morando na rua e dizer Jesus te ama, mas não leva um lençol para ela. Muitas das vezes você quer chegar para uma pessoa que precisa de comida e dizer Jesus te ama, Ele é providência, e não levar um prato de comida, não tem coragem de dar um prato de comida. Então, ser um verdadeiro missionário, ele começa na sua casa, no seu bairro, onde você está. Se você não tem coragem de chegar e levar alguma coisa para aquela pessoa que está precisando, aí falta um coração missionário em você. Aleluia. Porque entendemos que fazer missões é levar alguma coisa. Fazer missões é dar o que aquela pessoa está no momento precisando. Então, é bem verdade que o pecador quer e está em um estado terrível. Então, ele precisa e tem que ser salvo. Mas primeiro você vai chegando lá nas necessidades, se aproximando. E aí você está fazendo missões. Por que que paramos um pouco nesse ponto? Porque a matéria passada foi evangelismo. Evangelismo e missões, se você parar um pouco para pensar, ele caminha junto, de alguma forma. Por isso que são matérias separadas para poder entender. Mas quando chega exatamente aqui, missiologia, estudo sobre missões, é exatamente um ponto mais profundo. Por quê? Porque vai falar sobre as nações, vai falar sobre cultura, vai falar sobre intercultural, transcultural, multicultural, e tudo isso você precisa aprender para poder fazer a obra missionária com mais eficiência. Louvado seja Deus. Queridos, vamos entender um pouquinho mais os pontos principais nessa matéria, para já deixar você com gostinho de quero mais, que aqui é só introdução para a nossa aula. Mas eu lhe deixo segura de uma coisa, tem muita coisa boa para aprendermos aqui nessa matéria de missiologia. Louvado seja Deus. E aqui vamos encerrar a introdução à missiologia. Mas eu não posso encerrar sem dizer onde começou. Tudo começou em Atos dos Apóstolos, quando Jesus disse para os seus discípulos: ficai em Jerusalém, até que do alto seja revestido de poder. Primeiro, para fazer missões, precisamos vir para Jesus, aceitar que Ele transforme a nossa vida, nos encha do seu Espírito. E agora você, com seu coração ardendo, com essa chama pentecostal dentro de você, você vai fazer missões. Tem gente querendo fazer missões, mas nunca deixou Jesus transformar verdadeiramente a vida. É uma pessoa cheia de orgulho, cheia de raiva, guarda a raiva do seu irmão e quer fazer missões. Mas a gente entende que o verdadeiro missionário, ele precisa deixar que o Senhor tire dele tudo que não agrada a Deus, para formar ele um homem e uma mulher segundo o coração de Deus, cheia do Espírito Santo de Deus. Aí sim, agora você vai fazer missões. Bom, aqui entendemos que o maior missionário pisou nessa terra, Jesus Cristo. Tudo começou lá no livro do Gênesis, quando o homem peca, que tem aquela separação de Deus e do homem por causa do pecado. Ali começou a obra missionária. A obra missionária está presente em toda a Bíblia. No Antigo Testamento, no livro do Gênesis, no primeiro capítulo do Gênesis, está ali a obra missionária, onde diz que o Espírito Santo pairava. O Espírito Santo, como missionário, pairava. E ele chegou dando forma. Ele chegou com a luz. Então isso aqui é o papel do missionário. Missões começou no coração de Deus. E você vê que toda a Bíblia fala sobre missões. Jesus vem a esse mundo, paga o preço e agora diz: para poder vocês irem fazer missões, não vá de qualquer jeito. Porque Jesus sabia o campo. Jesus sabe o perigo.
Então, para fazer missões, Jesus disse, olha, ficai em Jerusalém, até que do alto seja revestido de poder. E aí ser-me as minhas testemunhas. Então, para fazer missões, o missionário precisa de missiologia, que é estudar sobre missões, precisa estudar. O missionário precisa deixar que o Espírito Santo trabalhe na vida dele, quebrando ele, tirando as coisinhas que desagradam a Deus, para ser uma pessoa transformada. Aí esse missionário agora vai, cheio do Espírito Santo de Deus, poder pentecostal, ele vai falar do nome poderoso de Jesus e levar esse evangelho que um dia alcançou a vida dele, transformou a vida dele. Aí ele vai falar com propriedade de algo que ele viveu, uma experiência própria, experiência pessoal. Então o missionário precisa estudar, precisa deixar que o Espírito Santo de Deus trabalhe na vida dele, para assim ele fazer a obra missionária de Jesus. Bom, e o resultado dessa obra missionária que começou lá em Atos dos Apóstolos? O resultado, o avivamento pentecostal do presente século surgiu na rua Azusa. O avivamento surgiu na rua Azusa. Esse avivamento, ele chegou até o Japão, né? E ali ele vai até os Estados Unidos, onde está Gunnar Wingre e Daniel Berg. E eles sentiram-se chamados em 1910 para divulgar a mensagem pentecostal no Brasil. Por isso que hoje eu estamos aqui falando desse poder, falando dessa obra missionária, porque um dia esses dois missionários cheios de Deus, eles foram chamados por Deus para trazer essa chama para o Brasil. Então, o verdadeiro missionário precisa ter experiência com Deus, precisa deixar que o Espírito Santo de Deus conduza a vida dele, e agora ele cheio de Deus, com o seu coração ardendo, queimando, ele sai, porque ele não consegue ficar parado. Ele vai falar do amor que alcançou, ele vai falar desse evangelho que transformou, que transforma vida. Então, o missionário, ele precisa ter experiência com Deus. Qual é a diferença entre missiologia, missiólogo e missionário? Missiologia é o estudo, você precisa estudar para poder entender. Missiólogo sou eu e você quando estamos estudando. E missionário é aquele que vai. Ou seja, o missionário, ele precisa da missiologia, o missionário precisa ser missiólogo para poder ir e fazer a obra de Deus com excelência. Louvado seja Deus. Te aguardo na próxima aula.